Na tarde de terça-feira, 16 de abril, Dom Juan e eu partimos em direção aos morros onde ele cultivava suas plantas de datura. Ele pediu que eu o aguardasse no veículo enquanto ele ficava sozinho entre as plantas. 3 horas depois, ele retornou carregando um pacote embrulhado num tecido vermelho. Ao entrarmos no carro, ele me mostrou o pacote e disse que era sua última oferenda para mim. Fiquei confuso e perguntei se isso significava que ele não iria mais me instruir. Ele explicou que, como eu já tinha uma planta completamente desenvolvida, não precisaria mais das plantas dele. Aquela seria a última vez que ele me guiaria no processo de preparação da erva do diabo. No fim da tarde, nos acomodamos em seu aposento. Dom Juan pegou um pilão e um recipiente bem acabado, com cerca de 15 centímetros de diâmetro. Ele desfez um pacote grande, cheio de saquinhos, e escolheu 2 deles, colocando-os numa esteira ao meu lado. Depois, juntou mais 4 saquinhos do mesmo tamanho, que ele havia trazido de casa. Ele me explicou que aquilo eram sementes e que eu teria de triturá-las até obter um pó fino. Abriu o primeiro saquinho e despejou parte do conteúdo no recipiente. As sementes eram secas, arredondadas e de uma cor amarelada, semelhante ao mel. Comecei a trabalhar com o pilão, mas Dom Juan logo me corrigiu. Ele me mostrou a técnica correta: empurrar o pilão contra um dos lados do recipiente e depois passá-lo pelo centro, subindo pelo outro lado. Perguntei o que ele faria com o pó, mas ele se recusou a responder. A primeira porção de sementes foi extremamente difícil de triturar, e levei 4 horas para terminar. Minhas costas doíam devido à posição em que eu estava sentado, e eu queria desistir, mas Dom Juan abriu o segundo saquinho e despejou mais sementes no recipiente. Dessa vez, as sementes eram um pouco mais escuras e estavam aglomeradas, com uma textura diferente. Eu estava com fome, mas Dom Juan me disse que, se eu quisesse aprender, teria de seguir as regras. Eu só podia beber água enquanto trabalhava. O terceiro saquinho continha insetos vivos e pretos, e o último tinha sementes frescas e brancas, quase pastosas, mas fibrosas e difíceis de triturar. Depois de terminar, Dom Juan mediu 2 xícaras de uma água esverdeada, despejou-a numa panela de barro e a colocou no fogo. Quando a água ferveu, ele adicionou as sementes trituradas, mexendo a mistura com um pedaço de madeira ou osso. Ele repetiu o processo com as outras substâncias, deixando a mistura ferver em fogo brando. Em seguida, Dom Juan extraiu um pedaço de raiz de datura do pacote que havia trazido. A raiz tinha cerca de 40 centímetros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Ele me explicou que aquela era a segunda porção e que, da próxima vez, eu teria de medir minha própria raiz. Ele me entregou o recipiente e me instruiu a triturar a raiz da mesma forma que havia feito com as sementes. Enquanto eu trabalhava, ele me guiava com paciência, garantindo que eu seguisse os passos corretos. No dia seguinte, 17 de abril, começamos a filtrar o extrato da raiz. O processo foi o mesmo que eu havia observado antes, e no fim da tarde, havia uma colherada de substância amarelada no fundo da panela. Dom Juan interpretou o bom tempo como um presságio de que a erva do diabo gostava de mim. Ele disse que, quando eu estava presente, ele só conseguia lembrar de como a planta tinha sido malvada com ele. De volta ao aposento, Dom Juan abriu um saquinho e tirou um lagarto com a boca costurada. Ele me mandou segurá-lo com a mão esquerda. O lagarto se contorcia em minha mão, e eu sentia nojo e náusea. Dom Juan riu, mas eu estava quase vomitando. Ele me disse que, para aprender, eu precisava de resolução e propósito, e que os sentimentos não deveriam ser um obstáculo. Ele me entregou outro lagarto, com os olhos costurados, e me instruiu a segurá-lo com a mão direita. Dom Juan explicou que eu deveria esfregar os lagartos contra minhas têmporas e perguntar-lhes sobre coisas que eu não podia descobrir sozinho. Ele me advertiu para não fazer perguntas pessoais na primeira vez. Tentei pensar em algo para perguntar e lembrei de um roubo de livros que havia ocorrido. Esfreguei os lagartos contra minhas têmporas e perguntei quem era o ladrão. Dom Juan então explicou que os lagartos eram o segredo da segunda porção da erva do diabo. Eles tinham de ser amigos da pessoa e só se deixavam apanhar se a conhecessem.
Ele me deu instruções detalhadas sobre como costurar a boca de um lagarto e os olhos do outro, e como usá-los para a adivinhação. Por volta das 6 da tarde, Dom Juan raspou o extrato de raiz da panela e me deu uma xícara com a mistura para beber. A água estava quente e deixou um sabor amargo. Ele então pegou a pasta, que parecia sólida e lustrosa, e me instruiu a esfregá-la na cabeça do lagarto de boca costurada. Depois, ele me levou a um local cheio de pedras e me disse para segurar o lagarto e dançar em volta de uma pedra, explicando o que eu queria saber. Seguindo suas instruções, coloquei o lagarto no chão e ele correu para as pedras no leste, desaparecendo entre elas. Sentei-me diante da pedra, sentindo uma tristeza profunda. Pensei no lagarto e em sua jornada, sentindo que eu também era como ele, em uma jornada inusitada. Dom Juan me deixou sozinho, e eu comecei a esfregar a pasta em minhas têmporas. A pasta secou rapidamente, e eu percebi que estava sentado de cócoras, embora antes estivesse de pernas cruzadas. De repente, me vi em um claustro com arcos de pedra. A visão era nebulosa, como um sonho, mas os elementos eram constantes. A cena mudou abruptamente, e eu vi uma amiga subindo uma escada, rindo de maneira aterradora. Depois, vi um rapaz carregando um saco de lona e danificando livros. A cena tornou-se nublada, e eu senti uma sensação de estar girando. Dom Juan me sacudiu pelo ombro, e eu acordei. Ele me ajudou a levantar, e voltamos para sua casa. O estado de visão durou cerca de 10 minutos, e eu não senti efeitos maléficos, apenas fome e sono.